Então, beleza. Só para saber se tá chegando. Então, deixa eu pegar lá, deixa eu abrir aqui, daí conforme for, vocês vão interrompendo e a gente vai conversando. Então, tá aqui. Deixa eu só ver aqui, como é que eu vou passar esse aqui. Aula 3. Todo mundo tá enxergando? Aqui. Sim. Então, acho que foi na aula passada, eu não sei se na aula passada eu não consegui montar slide, até porque só tinham 2 pessoas que responderam, poucas pessoas. Dessa vez mais gente respondeu. E aqui alguém perguntou sobre paralisia facial, tá, gente? E o que me chamou muita atenção ontem, deixa eu ver se eu consigo. Peraí, só deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, eu acho que é aqui. Eu vou tentar fazer uma reprodução total, vamos ver se dá certo. Aqui, ó. Olha esse caso. Essa paciente aqui, ela é mãe de uma aluna que está lá na segunda-feira. Aí ela foi na segunda-feira passada e comentou que a mãe dela tá assim há 3 anos, gente. Há 3 anos ela tá com paralisia facial. E aí, nós fizemos aurículo. Normalmente, antigamente, eu já dizia para os alunos para nem tentar muitas vezes, porque não valia a pena. Porque há uma neuroplasticidade cerebral e a paciente não tem resposta. Só que olha a diferença, isso ela me mandou as fotos ontem. Então, não fui eu que fiz a foto, né? É a primeira aqui. Essa que foi do ambulatório, que ela está com o olho aberto, foi no ambulatório, e a outra foi na casa dela. Então, a filha me mandou as fotos, né? Ontem à noite nós estávamos conversando sobre esse caso. Ela fez uma sessão de aurículo, gente. Sabe, eu não tinha ainda visto um resultado tão bom com paralisia facial, de fechar, né, um olho assim, aberto, do jeito que estava, e ainda há 3 anos. Então, foi bem legal, assim, sabe, fiquei bem feliz. E aqui a dona Onilda também, é uma senhorinha, não sei se vocês chegaram a ver essa foto dela, ela também, então, na foto ali já está sem a paralisia, né, e na outra com paralisia. As duas foram paralisias de Bell, tá? Então, assim, resultados. Aí que a dona Onilda, na verdade, a gente tentou de tudo, não foi só aurículo, né? Eu fiz também acupuntura nela. Mas a outra paciente ali, que é a mãe dessa aluna, a gente só fez aurículo e o mais legal foi que foi uma sessão só. Então, mesmo tendo passado 3 anos, o resultado foi muito além do que a gente esperava. Então, a aurícula ainda consegue nos surpreender, né? Isso que é muito legal. Me perguntaram também sobre insônia relacionado a fito. Então, no módulo de fito, a gente falou um pouquinho sobre a alfazema. Como é que eu usaria a alfazema na insônia? Eu tenho 2 maneiras de trabalhar a insônia na aurículo, tá? Pelo menos, assim, são os protocolos que a gente usa. Esse aqui, a gente tem testado bastante, que é o sistema nervoso central, rim, o sistema nervoso vegetativo, que são os nossos 3 pontos obrigatórios, e o sono, ponto que a gente começou a usar, que está tendo muito resultado, a gente fez pesquisa com ele, os pacientes estão dormindo melhor, é um ponto que está no Atlas e a gente buscou ele no mapa da francesa. Então, lá tinha esse ponto e a gente começou a testar ele e viu que realmente os pacientes têm dormido melhor. E eu colocaria, por exemplo, alfazema nesse ponto. Se o paciente é extremamente agitado, eu poderia colocar alfazema em todos eles e ver como o meu paciente reage, tá? Cada paciente vai reagir de uma forma diferente. Outra composição para insônia que eu poderia usar é ali, ó, o sistema nervoso central, o rim, o SNV, né? E daí eu usaria o frontal, o temporal, occipital, encéfalo e estômago. Essa é uma composição para insônia que a gente também usa bastante. Então, quando uma não dá certo, outra, a gente usa a outra para fortalecer, sabe? E como eu disse, se o paciente é muito agitado, a gente usaria, por exemplo, alfazema em todos eles, para acalmar esse paciente. Poderia colocar ponto de ansiedades? Poderia ainda colocar ponto de ansiedade, tá? Então, são maneiras que eu tenho de tratar esse paciente, certo? Então, quem me perguntou aí sobre insônia, eu não sei, as pessoas que me perguntaram, né? Eu vou respondendo e depois a gente vai
trocando aí informações. Ah, você sabe que quando eu estou assim, deixa eu ver só uma coisa aqui, se eu consigo ver. Ah, eu sei que tem alguém no chat, peraí, deixa eu ver aqui. Não consigo voltar para ir até o chat agora. Peraí. Não vou conseguir, peraí. Deixa eu ver. Que engraçado, o mouse não funciona quando a gente está... Oi! Ah, melhor, fala. Virane, eu posso usar o ponto frontal, temporal, occipital, encéfalo e o do sono junto? Pode também, mas é muito, tá? É muita coisa, né? Então assim, faz primeiro um protocolo e testa. Vê o que o paciente sente, tá? Aí depois que você testou e viu que o paciente dormiu, aí sim, aí você não precisaria acrescentar. Agora, se o paciente ainda continua com insônia, se ele ainda não consegue dormir, eu colocaria também, tá? E verificar, assim, se ele é muito irritado, porque daí eu vou diferenciando o meu protocolo. Por exemplo, se ele é muito irritado, eu uso o fígado energético 1 e 2, que é aqui na lateralzinha, né? Que é para ira. Se ele não é tão irritado assim, mas é extremamente ansioso, eu colocaria ponto da ansiedade. Se ele é ansioso e ainda tem, por exemplo, pressão alta, eu poderia usar o ponto do coração. Agora, se ele tem pressão baixa, é uma contraindicação do ponto do coração. Eu não usaria em pacientes com pressão baixa, até porque eu estou acalmando, estou fazendo ele acalmar muito e ainda eu ainda corro o risco de baixar muito a pressão dele, tá? Então, são os cuidados que eu teria aí. Deixa eu ver o que mais que tem aqui no chat. Respondi a sua pergunta, Cris? Sim. Eu queria só que você repetisse o segundo protocolo. É frontal, temporal, occipital? Os 3 pontos principais, né? É o temporal, frontal, occipital, encéfalo e estômago. Tá? Além do sistema nervoso central, rim e vegetal. Eu colocaria os 3 principais. Tá? Os 3 principais, na verdade, aqui eu sempre uso, tá? Aí são 2 composições que eu poderia alternar, tá? Eu só uso o ponto do sono junto com essa outra composição, se é um caso, assim, muito extremo, crônico, tá? Aí, sim, aí eu colocaria. Eu ainda fiquei com dúvida, que a Fernanda está perguntando, né? Eu ainda fiquei com dúvida entre os pontos similares à francesa e chinesa. Tá. Não sei se foi você, Fernanda, no questionário tinha alguma pergunta assim, mas ela não ficou muito específica, então, para mim, dificultou. As diferenças, por exemplo, entre a francesa e a chinesa, gente, eu vou colocar aqui para reproduzir de novo, e daí qualquer coisa, vocês... Deixa eu ver... param de novo. Vamos ver aqui. As diferenças tem várias, tá? Se você for pensar na francesa, a mais pura, a técnica pura que o professor Nogier ensina, como é que ele faz? Ele usa 2 maneiras para você localizar o ponto. Ele não existe um ponto da francesa, ele existe uma área. Então, ele tem uma região. E aí você vai, em determinados pontos, você vai com o palpador, que ele recomenda. É um palpador que ele recomenda, que é medida, toda certinho. E alguns pontos ele usa um detector de pontos. Então, ele tem uma maquininha. Na próxima aula eu trago para vocês... não, vou fazer melhor. Na aula de eletro eu vou gravar um vídeo, porque a outra turma não tinha me perguntado isso, então isso não está no módulo de aula. Mas tudo aquilo que vocês forem sentindo necessidade ou dúvidas, eu posso gravar mais um vídeo e acrescentar, tá? Sem problema nenhum. Se ficar dúvida, a gente vai resolver. Até esgotar as dúvidas, né? Ou a gente tem que pesquisar mais para poder responder. Nesse aparelhinho, ele detecta o ponto. Então, ele passa e daí ele apita. Aonde ele apita, ele põe um estímulo. Ou ele põe esse estímulo com um aparelho, ele tem um aparelho que estimula, que é parecido, ele não chama de laser, mas parecido com laser, ou ele põe uma agulha, tá? Ou a agulha chinesa ou a SP, que é uma outra agulha, tá? Então, essa é a maneira que eles fazem na francesa. Na chinesa, eles vão pelos 5 elementos.
Então, você vai... eles acreditam, por exemplo, que os meridianos têm uma força de reflexo, né? Lembra que eu passei isso no primeiro vídeo, no primeiro webinário, onde você coloca um estímulo e ele vai refletindo como se fosse uma coisa que você joga no rio. E ele vai fazendo ondas de energia e vai passando para os meridianos, tá? Eu não acho que nenhuma e nem a outra estão erradas, só que algumas têm suas limitações. Se você me pergunta assim, mas tem diferença de pontos? Tem, realmente. Tem tanto na chinesa quanto na francesa. Mas é difícil hoje você fazer um levantamento e dizer, essa funciona e essa não. Por exemplo, na chinesa, a base... se você, por exemplo, tem síndrome das pernas inquietas, você não trata a perna e você não trata o sono. Você põe fígado. Porque para a acupuntura, fígado é o responsável pelas pernas inquietas. Na nossa visão, que eu sempre falei para vocês que é uma visão mais neurofisiológica, que a gente está buscando uma contextualização maior, por exemplo, o que o órgão faz, a gente jamais usaria fígado. Eu poderia usar fígado energético, que é aqui na lateral, aí tudo bem, mas fígado aqui, o órgão fígado, eu usaria para hepatite, cirrose, doenças do fígado. A minha hipófise, por exemplo, o meu hipotálamo, a gente está estudando muito esses pontos, mas baseado no que a hipófise faz, no que o hipotálamo faz, tá, gente? Deixa eu só ver o que mais tem de dúvidas aqui. Então, são situações assim que é interessante a gente... Oi, minha internet está caindo. Igual banana podre, Edrica, não tem problema. Pode entrar, pode falar. Irane, eu perguntei para você dos pontos, eu não sei se é isso que você viu lá, que eu fiz a pergunta meio no horário de trabalho. Em relação à aurículo francesa, né? Os pontos, eles usam o localizador. Sim. Normalmente, os pontos, então, não vão bater com o que a gente coloca. Não. Não, né? Ele não tem o mesmo raciocínio. O mesmo raciocínio, entendi. Eu fiquei na dúvida quanto a isso. Tanto que o maior problema, por exemplo, uma situação, né? O Ibrat, ele nunca deu um curso de francês, já. Por quê? Porque se você for seguir a técnica pura, como o Nogier, por exemplo, ensina, você tem que ter esse aparelho para localizar o ponto. O aparelho, ele não tem Anvisa, então ele não vem por meio legal, ele é contrabando, entendeu? Ou pelo menos, eu digo assim, contrabando se você pegar um volume e vender para alguém, tá? Por exemplo, se eu vou lá para fora e compro, é diferente. Mas como eu vou dar um curso que se baseia num aparelho para localizar pontos, entende? Só esse aparelho é confiável e agora tem um outro italiano também, que ele gosta, mas ele usa um que é da França, que é para localizar, e esse italiano que é para estimular, tá? Só que são caríssimos, eles são vendidos em euro, então é bem mais caro, tá? Então, por isso, dificuldade. A Fernanda está aqui também me perguntando sobre os pontos. Os pontos, Fernanda, também não coincidem. Tem alguns até que são bem diferentes. Quantas localizações? Mais ou menos coincide? Não, assim, ó. Não vamos ser tão radicais. Mais ou menos coincide, tá? Eles pensam, a visão do feto invertido foi uma correlação que foi o Paul Nogier que fez, tá? Então, aquela ideia do feto invertido foi ele. E isso foi muito legal. Eu admiro muito. Se você pensar, o Dr. Paulo Nogier, ele é considerado o pai da auriculoterapia. Por quê? Porque na China, como eles tinham outras técnicas, eles deixaram o aurículo meio de lado. Então, o Dr. Paulo Nogier que começou a estudar e ele fez o primeiro mapa de aurículo. Então, a chinesa também partiu disso. Se vocês me perguntarem, mas a origem é chinesa? É chinesa. O primeiro relato de auriculoterapia está no Neijing, que é um dos livros mais antigos. É o primeiro relato escrito. Mas foi o Dr. Paulo Nogier que foi lá e mensurou ponto a ponto, tá? Então, só para vocês terem essa noção, assim, um pouquinho da diferença entre elas, tá? Aqui a Daniela está perguntando, na ausência do órgão. Ah, perfeito.
vesícula, útero, o ponto deixa de existir, o sistema nervoso central emite o estímulo da mesma forma? O sistema nervoso central, sim. E daí o vegetativo, quando você pensa, sistema nervoso vegetativo ou autônomo, o autônomo trabalha o simpático e o parasimpático, e ali eu tenho todos os meus órgãos e vísceras, tá? A partir do momento que eu extrair minha vesícula, por exemplo, ela deixa de existir. Na aurícula, eu não adiantaria eu ponturá-la, tá? Na acupuntura, quem é acupunturista, daí sim, é um meridiano que está em excesso, então a gente trabalha esse meridiano, tá? Porque tem alguns pontos que eu uso que são muito doloridos e outros não. Aqui, normalmente, Daniela, é o ponto do meu problema. O ponto do meu problema é o ponto mais doído, tá? Então, lembrem disso. É o ponto do meu desequilíbrio, normalmente é o meu ponto mais sensível. Para bebês, quais pontos para insônia? E pode-se usar fito em bebês e gestantes? Pode, Viviane, pode, deve, abuse até. Tem algumas... a fito não é totalmente inocente, a gente acha que falou em fito é natural e tudo mais, né? A professora Lígia até fez alguns vídeos, ela estava fazendo e colocando na página do Ibrate Online. Quem puder, entre lá, dê uma olhada. Tem algumas coisas interessantes sobre fito. Ela tem largado alguns vídeos e a gente tem colocado lá dentro da página. Só que dela fala mais de chás, tá? Chás, contraindicações. Eu achei muito interessante. A gente estava batendo um papo agora esses tempos e daí até fez uma live, porque eu sempre contraindico, por exemplo, o uso do gengibre em pacientes que têm hipertensão. Porque o gengibre, pensem comigo, o que é o gengibre? É uma raiz, e uma raiz quente. Então, eu evito coisas quentes em pacientes que têm hipertensão. Porque hipertensão é calor, pensando aí na acupuntura, tá, gente? Desculpe o pessoal que não é da acupuntura, mas só para vocês terem uma noção. Só que ela comenta que o gengibre, associado a outras ervas, que são calmantes e frias, ele pode ser usado, porque ele é um excelente anti-inflamatório. Então, só para vocês verem que aí tem uma complexidade na fito, que não é aquela coisa assim, vou pegar e vou tomar um chazinho e pronto. Então, pessoas que têm pressão alta, se começar a tomar... Ontem até foi muito... Sabe que foi bem bom isso aqui para a gente conversar. Ontem, no ambulatório de aurículo, nós estávamos conversando e teve uma paciente que ela teve uma melhora muito boa no fogacho da menopausa, sabe aqueles calorões? E ontem ela estava comentando que começou a voltar e ela ficou assustadíssima. Não voltou ao que era, mas já começou a ter crise de novo. Aí estava conversando com ela, o que você fez de diferente no emocional? Passou por algum aperto, uma situação difícil? Ela, não, a princípio nada. Eu falei, olha, então vamos fazer o seguinte, cuida com a tua alimentação. Algo está em desequilíbrio em você ainda. Pensa no que você está comendo. Então, cuida, por exemplo, gengibre, você deve evitar, canela, condimentos, pimenta, tudo que é quente. Aí ela comentou que ela estava fazendo, todo dia ela toma chá com gengibre, todo dia. E chá, o dia inteiro ela toma. Assim, por exemplo, ela faz uma chaleirada, diz que de manhã e fica tomando. Então, é quente e ainda com uma raiz quente, tá? Então, só para vocês verem que às vezes a aurícula ela tem ótimos resultados, mas ela não é isolada. Você não tá com uma orelha, tira, trata e põe de volta. Não é assim. Você tem um todo. Então, você tem que ver o que esse paciente também está fazendo, tá? Beleza, entendi, Fernanda. Ótimo. Lirane, para bebês, quais pontos para insônia? Para insônia em bebês, lembrem assim, ó, criança e bebê, a resposta é muito rápida. É muito rápida. Então, use menos pontos. Às vezes, se o bebê ele só não está dormindo bem, às vezes só o sistema nervoso central, ou o Sheimen, ele vai dormir bem. Então, testa esse ponto primeiro, vê como ele reage, tá? Na orelhinha, ele é menorzinho, então você tem que tomar mais cuidado com o tamanho também. Você pode botar o ponto do sono nele também. Eu colocaria menos, então você pode colocar o sistema nervoso central e o ponto do sono. E ver se ele reage bem, tá? Então, só verifica... Oi? Onde que é o ponto do sono mesmo? O ponto do sono... Deixa eu ver se eu tô com o Atlas aqui, peraí. Ele é acima... Ontem nós estávamos falando sobre ele. Ele é acima da sua incisura intertraginosa. Depois eu vejo se eu consigo mostrar e deixar lá no grupo.
S. Ele é acima da incisura intertraginosa, que é aquela voltinha que nós temos. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar, tá, gente? Aqui, ó. Consegue ver? Uhum. Ó, a gente fala assim, ó. Ele é acima da incisura aqui, ó. Essa é a incisura, tá? Então, ele é acima da tua incisura e na hélix. Tá? Então, ele é bem, bem bom mesmo para o sono. Você pode testar. Vai testando e vai acrescentando, tá? Procurei alfazema na minha cidade, mas não achei. O que poderia substituir? Erva doce? Sim, erva doce também é calmante, tá? Poderia estar usando erva doce, sim. Eu posso ver um fornecedor, gente, mas normalmente em casas, assim, de produtos naturais, vocês encontram. Porque tem alguns pontos que eu uso. Ah, tá, já foi. Acho que aqui já foi tudo, né? Beleza. Então, surgindo, ou se eu não respondi alguma coisa com clareza, vocês podem repetir aqui que a gente Irane, pode falar. então, alfazema, esses ervadores, tá? Então, liberar tanto bebê quanto gestante, então. Isso. São calmantes. Daqueles que você citou no grupo. Ele até é bom até para gestante aumentar muitas vezes o leite, né? Por exemplo, a erva doce, o funcho, eles são ótimos para aumentar a produção de leite, tá? Se você puder passar um fornecedor, minha cidade é um fazendão, não tem nada. Tá bom, Drica, eu vou ver, porque eu não gosto de passar qualquer fornecedor, não, tá? E eu sei que tem o pessoal do Dr. Sérgio Francischini, que ele é uma das autoridades em ervas, em sementes. Eu gosto muito, ele tem alguns livros já editados sobre isso, ele e a doutora Lígia são os que a gente normalmente recomenda, mas ele eu sei que tem uma casa onde produz sementes, e ele é uma pessoa muito séria, então eu vou falar com ele, e daí vou ver se ele consegue fazer essas entregas. Eu sei que ele faz, até aqueles potinhos de vidro, assim, que a gente mostrou nas gravações, eu comprei dele, adquiri dele. Então, peraí, agora, deixa eu só voltar lá. Aí, aqui. Aqui, alguém perguntou assim, ó, pode pôr no pescoço e na cervical? Então, se eu tenho dor envolvendo pescoço e cervical, pode, mas eu aposto em menos pontos. Eu gosto de testar. Eu acho que você não pode perder a oportunidade de analgesiar seu paciente e deixar ele sem dor. Ponto, tá? Mas pescoço e cervical são muito próximos. E na tua aurícula também. Eu acho que só uma sementinha aí já iria resolver, tá? Ou agulha, tá? Depende do que você quiser fazer, né? Cefaleia pode ocorrer na mudança de rotina? Pode ocorrer porque... desculpa, gente, eu escrevi errado ali, mas por mudança, por alteração de rotina, pode sim, tá? Alterou rotina de vida, de estrutura, por exemplo, viajou para fora, voltou, fuso horário, pode voltar, pode ter dor de cabeça, pode ter mau humor, altera o humor da pessoa, até o relógio biológico da gente altera, tá? Então, aí a pessoa pode ficar mais irritada, pode ter cefaleia, um quadro, muitas vezes, que você equilibrou, pode desequilibrar aí quando o paciente sai dessa rotina. Alguém perguntou também sobre tremor nos olhos. Normalmente, gente, tremor nos olhos ocorre por estresse e cansaço, tá? Eu usaria os 3 pontos principais, os pontos dos olhos, que é o meu ponto local. Como ponto sistêmico, eu usaria o fígado energético em 2, que é aqui nessa borda aqui, tá? Porque eu atuaria olhos, pensaria nele por irritabilidade, pensaria também, orientaria o paciente em relação a cansaço, a ter noites melhores de sono. Então, se for um caso de insônia, daí eu poderia estar pensando na insônia também. Então, aí eu vou individualizando o meu tratamento. Por isso, aquela aula que a doutora Sandra colocou como bônus, eu achei excelente, porque ela mostra para vocês, existe protocolo, mas se vocês conseguirem raciocinar parte por parte, como é que é feito, daí você independe do protocolo, você vai começando a ter a tua ideia de como fazer o atendimento, né? Lirane. Pode falar. Fui eu que questionei essa questão do tremor. Tá. E uma dúvida, porque o ponto do olho normalmente ele tá furado por causa do brinco, né?
Então, se você não tiver o ponto do olho, você perde. Mas às vezes vale a pena, Kelly, você dar uma olhada, porque nem sempre, às vezes está um pouquinho para o lado, tá? Se você conseguir ali pôr pertinho, às vezes o estímulo já é suficiente. Então, eu ainda tentaria, certo? Para você verificar. Agora sim, ó. Verifica a situação do teu paciente. Verifica se ele está muito cansado porque ele está com insônia, ou se ele está estressado, se ele está ansioso por alguma coisa. Você pode atingir, às vezes, a gente consegue resolver melhorando a ansiedade e melhorando a noite de sono, entendeu? Porque isso não é uma patologia de olho, é só porque é o local, tá? Então, tenta ver o que você consegue e verifica. O ponto do olho, gente, é o ponto mais do meio do teu lóbulo. Então, eu cubro aqui essa parte onde está a incisura em tetraginose e tento buscar o ponto mais do meio. Se tiver o furo do brinco, realmente é um ponto que você perde. Mas, às vezes, ainda você consegue ali... eu não sei se são... as fibras nervosas, o que a gente tem, né, que ainda pode responder. Mas até eu fiz um vídeo sobre isso falando, porque muita gente estava me perguntando sobre piercing, e realmente o piercing, assim, você não tem grandes comprovações, mas no mínimo você perde o ponto, porque se você coloca um alargador, um piercing, você não tem mais como usar esse ponto, tá? Aqui de aparelhos elétricos, gente, eu vou esperar, que agora vai ser liberado esse módulo, essa semana ainda, e daí a gente volta a conversar sobre sedação e tonificação, tá? Não é ainda o motivo da aula, daí na próxima a gente conversa mais sobre isso. Alguém me perguntou sobre câncer de mama. Há contraindicações para o câncer de mama? Gente, não tem contraindicação para o câncer de mama. O único cuidado que a gente poderia ter é não usar agulhas. Às vezes, por ser um paciente oncológico, eles têm uma imunidade mais baixa. E eu não usaria agulhas, tá? Nesses pacientes. Porque quando eu uso agulha, eu tenho que lembrar que eu tenho uma área invasiva. Eu abro uma via de contaminação. Então, acho que a gente tem que tomar bastante cuidado, até porque nós vamos deixar com micropor e vamos deixar o paciente... dias, né, com aquela agulhinha e com micropor. Então, eu tenho esse cuidado. Teve caso de pacientes já me pedir assim, não, mas eu quero fazer agulha porque eu achei que dá mais resultado, por causa de dor, de muita dor. Aí a gente testou, mas eu fiquei assim bem alerta e orientei ele que se tivesse uma dor muito exacerbada para que ele voltasse e para eu poder investigar. Não é um paciente que você coloca e fica tranquilo e deixa acontecer, sabe? Você tem que ficar cuidando. O único cuidado que você tem que ter. Posso usar no pós-cirúrgico? Pode, gente. Deve usar no pós-cirúrgico, tá? No pós-cirúrgico, eu acho que você deve usar até no pré-cirúrgico, na verdade. A gente sempre diz assim, ó, quando você for fazer uma cirurgia na mama, vai fazer uma cirurgia por estética, ou por pôr silicone, ou por redução, você vai usar os pontos principais, você usa os anti-inflamatórios, os analgésicos, tá? E você vai pensar no subcórtex, porque o subcórtex a gente usa como anti-inflamatório para problemas agudos, e você usa o ponto local da mama, tá? Quando a gente pensa na mastectomia, para remoção por causa de um câncer, aí eu uso adrenal, porque ele é mais usado para o meu problema crônico. E eu ainda usaria metabolismo, tá? Para eu poder potencializar esse efeito. Eu vou diminuir a quantidade de medicamento que essa mulher vai ter que usar, então ela já está com muito medicamento. Ela diminui esses medicamentos, diminui a quantidade de analgésico, a recuperação dela é melhor. A gente pode colocar pontos do emocional, pontos para depressão, tá? Que eu acho que ajuda bastante ela nessa fase. E aí ainda, isso aqui, daí a gente já tem alguns estudos que mostram, por exemplo, que a mulher demora mais tempo. Eu tive colegas que fizeram e que as mulheres que se submeteram perderam cabelo mais, não é mais tempo, mas assim, muito depois do que o normal.
e tiveram menos enjoo, incômodos, as reações, os efeitos foram bem menores, tá? Deixa eu ver as perguntas que tem aqui. Quais pontos ajudariam no tratamento contra o câncer? E na quimio ou na rádio? Então, Fernanda, na verdade eu usaria esses pontos que eu acho que eu já falei, que eu vi tua pergunta depois. Eu usaria o ponto local, sem sombra de dúvida, e aí eu focaria no meu problema, tá? Por exemplo, se ela está sentindo a quimio, enjoo, eu poderia estar trabalhando pontos que eu sei que aliviam o enjoo, ou se essa está com alguma dor, porque alguns pacientes sentem mais dor, também poderia atuar com analgesia, tá? E o anti-inflamatório eu faria desta maneira que eu te falei, o crônico e agudo, usaria o metabolismo e ponto de mãos, tá? Então, isso é bem importante a gente estar usando aí, para potencializar os efeitos. Alguém também me perguntou sobre radiestesia. Opa, voltando lá. Peraí. Deixa eu ver a dúvida aqui. Qual alívio em enjoo? Assim, Viviane, você tem o occipital, que trabalha em enjoo. Você tem ponto do estômago e cárdia, tá? Para evitar até um refluxo que possa vir a ter. São pontos que melhoram esse enjoo aí. Tá? Então, acho que vale a pena você trabalhar. Aí você vai vendo ponto a ponto, tá bom? Mas, a princípio, esses aí, o occipital, ele trabalha muito bem. Na radiestesia, gente, que a gente tava... Alguns me perguntaram, assim, ó. No cristal radiônico, o que é? A radiestesia, na verdade, é como se fosse uma energia que é mensurada, tá? Antigamente, o pessoal achava... não sei se vocês já viram isso. Tem uma varinha que eles usam para achar poço de água, tá? Alguns acreditam que essas varinhas, você vai andando assim e ela acaba entortando e mostra que ali tem água. Eu estava pesquisando um pouquinho mais para tentar aprofundar um pouco mais, já que foi uma pergunta, apesar de não estar relacionado aqui, mas já tiveram alguns estudos científicos que comprovaram que isso não tem nada de científico. Então, é difícil você falar ou tecer comentário sobre isso. Existe um material na aurículo que são os cristais radiônicos. Alguns até colocaram no comentário, acho que lá na plataforma, que tem bons resultados com o cristal. Eu não duvido, já trabalhei com cristal, tenho bons resultados também. Mas o que a gente não pode afirmar é que no cristal ele tem uma energia radiônica, entendeu? Porque as sementes também têm. E daí teve uma colega nossa que fez essa mensuração. Ela tem tipo não é um ímã, um pêndulo, e daí tem uma tabela onde eles mensuram. E a semente teve mais potência, digamos, em termos de radiestesia do que o próprio cristal. Mas assim, ó, depende, é um assunto polêmico, eu não quero entrar em polêmicas aqui com vocês. Eu só acho que a gente não tem como dizer que um cristal possa ser melhor ou pior que uma semente, que um magneto, que um ponto, porque não tem trabalho para mensurar tudo isso, tá? Então, essas são basicamente aí as diferenças. Obesidade. Alguém me perguntou assim, ó, deixa eu ver se eu até botei a pergunta aqui, ó. Me perguntou, falou que é uma paciente que quer emagrecer e que usou o que nós sugerimos lá na plataforma e o paciente não teve melhor. Já fez 3 sessões e não teve melhor. Aí, qual era a sugestão? Eu falei assim, ó. Primeiro, gente, a obesidade, primeira coisa, você tem que ver a alimentação. É muito difícil, muitas vezes, você trocar um padrão muito rápido. Você tem que desenvolver um hábito. O hábito é algo que você consegue colocar na tua rotina, depois de 20 dias, 21 dias você fazendo, você consegue manter um certo hábito, mas ainda vai depender muito de força de vontade. Precisa de alimentação controlada? Precisa. Não adianta você falar assim, eu estou fazendo a composição de aurículo e não estou tendo resultado. Tem que ver a alimentação desse paciente, tá? Algo está errado. Se esse paciente está fazendo exercício, mas a aurículo só não é suficiente? Não. Se você estiver colocando mais calorias e não estiver gastando, é como se você colocasse o combustível, por exemplo, num carro e não saísse para rodar com ele. Então, você manda
comer de 3 em 3 horas, mas o carro não sai para gastar essa energia. E aí, daqui a pouco esse tanque vai transbordar, tá? Então aí tem que pensar que o paciente tem que gastar essa energia, que ele tem que mudar hábitos, pode fazer uma caminhada, mas tem que ter uma alimentação mais saudável, tem que fazer exercício. Outro item que vale a pena a gente verificar é em relação ao sono. Por quê? Existe o nosso hormônio da saciedade, um deles chama-se grelina, e ela é liberada quando nós dormimos. Então, o sono é importante. Às vezes tem pessoas que não emagrecem porque não dormem direito ou dormem muito tarde. Às vezes também, gente, na questão da insônia, não é nem questão que o paciente tem insônia. Ele tem maus hábitos na insônia. Maus hábitos antes de dormir. Existe algo chamado higiene do sono, que a gente vai falar mais sobre ela aí para frente, tá? Outra coisa, paciente que quer emagrecer, o intestino dele tem que funcionar, tá? De 1 a 2 vezes ao dia, muitas vezes. Tem que estar funcionando muito bem, para ele estar eliminando as toxinas aí que está sendo adquirida. E outra, a pessoa que me mandou essa pergunta, não sei se está aqui nesse grupo ou não, mas se não tiver, depois assiste a aula e daí pode me responder o seguinte: quais pontos você usou especificamente? Dizer assim, eu usei os que você me recomendou, muitas vezes pode não ser o específico para o seu paciente. Então, eu precisaria saber de mais detalhes, tá? O que esse paciente... porque, lembra, a gente fala assim, ó, por que o paciente está obeso? Há quanto tempo ele está obeso? Se ele já testou, se ele já tentou outras técnicas? Se ele já teve falhas em outras técnicas? Por que ele teve essas falhas? Essas perguntas são perguntas de anamnese muito importantes para um paciente que está querendo emagrecer. Por que isso? Isso te norteia como auriculoterapeuta, se esse paciente já fez uma terapia e não emagreceu, quantas vezes? Vamos lá, já comecei 5 regimes e não consegui emagrecer. Gente, será que é o regime que é o problema? Será que é a restrição alimentar? O que está causando a frustração desse paciente que ele não dá continuidade, né? Então, acho que tudo isso vale a pena a gente investigar quando nós estamos falando aí de obesidade, tá? Vamos ver aqui nossa pergunta. Fernanda, no outro curso que fiz de medicina tradicional chinesa, foi comentado que quando a semente entra em contato com o calor humano, libera seu prana, energia vital, e assim equilibra. Confere? Tem alguma outra explicação científica comprovada sobre sementes na aurículo? Tem, Fernanda. Por exemplo, realmente, quando a semente entra em contato com o aurículo, na verdade, não falando de prana, mas falando da sua própria essência, da essência da semente, ela causa um processo irritativo, muitas vezes, tá? Então, no alfazema, ela não é tão irritativa, porque é mais molinha, e ela tem aromas, então ela é calmante. Então, a essência da alfazema, não só na sementinha, como muitas vezes no ambiente, como aroma, faz com que o paciente acalme, tá? Então, você tem essa propriedade dela. Eu tenho sementes que são estimulantes, que nem o fenogrego, por exemplo. Então, ela tem propriedades da própria semente, que se você coloca com o calor humano, é como se fosse um chá quando você coloca uma água quente. Ele vai liberar a sua propriedade de semente, tá? Não estou falando de energia, estou falando das propriedades. Um exemplo, no cristal e na semente. No cristal, foi cristal que eles usaram, não me lembro se foi cristal agora. Não vamos entrar no cristal para não dar mais confusão, mas, por exemplo, na semente, era semente... Eu acho que era aqueles pontos, sabe? Tipo aço, ouro, coisas assim. Na semente, o que nós temos? Nós temos a semente, ela é irritativa. Ela tem substâncias nela que são irritativas. Então, por exemplo, a de mostarda. Quando eu coloco a de mostarda, que é mais padrão, que todo mundo usa, eu causo aqui uma irritação. E essa irritação desencadeia toda aquela cascata inflamatória, do nosso organismo. Então, ela vai fazer liberação de neurotransmissores baseado num processo de reparação, como se eu estivesse causando uma lesão, entendeu? Então, é isso
que cientificamente acontece no nosso organismo quando nós colocamos uma semente, quando nós irritamos esse local. É uma das explicações, por exemplo, do aurículo, tá? Na semente de fito, é aquilo que eu disse, em termos de essência da própria semente. Da mesma forma, o calor, o suor, ali a gente tem poros, então você extrai da semente a essência dela, tá? Então é por aí a explicação da fito. E isso ocorre também nos pontos. Quer ver uma dica extra que não tem nada a ver com aurículo? Não sei se vocês conhecem ou não, é que eu fiz um curso de fitopuntura. Muito interessante. Vocês sabiam que nós temos, por exemplo, o cravo, sabe o cravo da Índia? Esse que a gente tem na cozinha, muitas vezes, para tempero. Quando eu tenho o cabinho dele e ele tem a pontinha, né? Só que a pontinha é mais espinhenta. Então, o que eu faço? Eu tiro aquela bolinha, a pontinha do cravo, eu fico só com o cabinho, ponho no micropor e, por exemplo, se eu tenho uma lesão muscular, uma dor muscular, por exemplo, estou com torcicolo ou estou aqui com essa região mais dolorida, ou na mão, torci, fiz um ferimento, eu posso estar colocando o cravo com o micropor em cima do local onde eu estou com dor. Esse cravo libera propriedades. Quais são as propriedades do cravo? O cravo é mais fácil até da gente falar, que é o eugenol. Não sei se vocês já ouviram. Sabe quando você vai no consultório odontológico, tem um cheirinho característico, o pessoal até brinca, é cheirinho de dentista. É um medicamento que a gente usa que ele tem eugenol na sua composição. Esse eugenol é uma substância muito forte, o cheiro dele. E ele vem do cravo. E é uma substância analgésica. Então, eu colocaria ele no meu paciente, por exemplo, com uma cervicalgia, e eu consigo bons resultados. Na acupuntura, a gente começa a usar o cravo em pontos de dor e pontos de acupuntura. Então, se eu sei que é um ponto que me analgesia, eu vou fazer ele acontecer daí ali naquele ponto. Desculpa, Lirane, vou precisar me retirar, não tem problema. Mas prometo assistir tranquilo. Da manhã você recupera, tá bom, Kelly? Sem problema, gente. O bom dessas aulas é exatamente isso, é que elas são gravadas e você pode aproveitar, tá? Fique tranquilo. E aqui, vamos lá, vamos dar sequência então. Então, na obesidade aqui a gente precisaria de um pouquinho mais de informação para poder direcionar, tá? No Facebook, a Adriana fez uma pergunta lá, que era sobre uma doença, agora não vou lembrar o nome da doença. Não sei se ela está aqui assistindo a gente. A Adriana está por aí? Não. Bom, eu vou responder. Está aqui, Adriana? Tô. Que bom! Me fala o nome da doença. Hemocromatose. Hemocromatose. Aí, por exemplo, esse foi um exemplo bem interessante, porque assim, eu não sei o que é. Tá? Mas eu sou auriculoterapeuta. Imagina que chega um paciente para mim e fala exatamente assim. Aí não tem obrigação de saber todas as doenças, a gente não tem nem como saber todas. Mas daí quais são as perguntas que eu posso fazer para ele? O que isso causa? Quais são os sinais e sintomas? Qual órgão é envolvido? Entendeu? Então, quando eu começo a esmiuçar um pouquinho mais os detalhes da doença, aí eu vou conseguindo associar com a auriculoterapia. E isso é fantástico, porque a gente consegue tratar sem precisar exatamente saber o que é o problema. Claro, nada impede, como eu sou uma pessoa que gosto de estudar e quero o melhor do meu paciente, eu vou buscar informações sobre ela, mas eu não deixo de atendê-lo. Tá? Então, eu perguntei para a Adriana, né? Adriana, me fala mais sobre essa doença, me dá mais detalhes, né? E ela colocou lá no Face, eu coloquei exatamente duas palavras aqui, ó. Aumenta o nível de ferro no sangue, não é? Inflama as juntas de mãos, pés, ombros, incha muito. Então, o que eu poderia fazer? Pegando essas informações que ela me deu, que fala da doença. Todo problema que eu tenho que envolva sangue, eu coloco o ponto de baço. Então, legal, hein? Eu usaria, tá? Eu coloquei assim, ó. Eu colocaria o sistema nervoso central, o rim e o sistema neurovegetativo, porque, ó, o meu central vai trabalhar toda a parte cerebral, o rim, toda a parte de filtragem de impurezas, e o sistema nervoso vegetativo, o meu simpático e parasimpático, então ele vai regular órgãos e vísceras.
baço, que toda a parte de sangue eu usaria baço. Eu usaria adrenal por conta do anti-inflamatório. E usaria o adrenal por ser mais crônico, porque é uma doença de tempos, né? Não é algo que aparece assim de repente. Aí eu viria os pontos locais. Mãos, pés, ombros, né? E Entendi. a única coisa que ficou pendente para mim, você falou juntas, nas mãos e pés. Mão mesmo ou dedos? Sabe? Dedos. Então, aqui eu não usaria mãos e pés, e sim dedos das mãos e dedos dos pés, tá? Entendi. E eu tenho esses pontos, são mais específicos ainda. Então, aí eu trabalharia a dor desse paciente, a analgesia, o anti-inflamatório. Eu acho que você faz uma composição e vai testando essa composição, para ver se consegue uma melhora daí, tá? Tá. Daí, obrigado. Dá um retorno depois pra gente saber se deu certo ou não, tá bom? Ah, com certeza. A gente teve um caso, eu não sei quem viu, também foi agora, recente, de uma... Eu acho que eu comentei com vocês na aula passada, que eu fiquei muito emocionada, de uma menina com câncer. Ela tá com câncer terminal, então você pensa, puxa, eu não tenho muito o que fazer. Mas só o fato de você aliviar a dor dessa paciente, né? Ela tava na morfina de 3 em 3 horas. Aí a aluna fez nela, ela ficou 2 dias sem dor, que ela pôde dormir, que ela teve um alívio. Aí agora, depois eu vi a composição que a aluna fez, ela não tinha colocado adrenal. Aí depois que ela colocou adrenal, ela diminuiu edemas e conseguiu ir ao banheiro. Então, sabe, são relatos assim que você vai vendo. Claro, é uma paciente que a gente não espera que melhore, porque ela tá na fase terminal. A qualidade de vida, né? Então, acho que isso é fundamental, tá, gente? Essa é a nossa missão, né? É por isso, eu acho legal, né? Tá, a Gisele que colocou aqui, né? A Gisele acrescentou, então, aumento de ferro no sangue e esse ferro acaba sendo depositado no fígado. Pode levar a hepatite se não tratada. Então, aí com essa observação, Gisele, eu poderia colocar o ponto de fígado também, tá? O tratamento é fazer sangria, retirada do sangue. Já vi falar, agora sim, ficou mais claro. Interessante, ó. Exame para detectar a ferritina, certo? Então, aqui no caso, eu poderia ainda colocar o ponto de fígado. Eu não sei em que estágio está da doença, né? Às vezes está no começo, mas a gente poderia estar usando o ponto de fígado aqui também, tá? Para regular. Muito interessante. Você vê como as coisas vão se completando, né? Aqui, vamos lá então, vamos continuar. Acho que acabou, gente. Era isso mesmo que a gente tinha para falar. Foram essas as dúvidas que o pessoal perguntou. Eu acho linda essa foto que representa bem o aurículo, na verdade, como um centro, né? Mas é porque, assim, não é que não é o centro de tudo, né? Mas é que por ela pode ser uma luz, né? Pode ser uma luz para as pessoas que estão sofrendo. Ou olha só aquele caso que eu mostrei no começo, né? Dessa paciente, há 3 anos, ela fez fisioterapia, ela fez vários tratamentos, parou porque foi orientada que não tinha mais o que ser feito. Aí ela vai, faz uma sessão de aurículo e fecha o olho, quer dizer, algo assim. E eu a vi, sabe? Não foi a aluna que contou, eu a vi, é mãe de uma aluna. E, de repente, com uma sessão, a aluna chegou na segunda-feira agora, ontem, já com a foto dela com o olho fechado. Quer dizer, são resultados realmente da aurícula que surpreendem a gente. Então, a gente tem essa missão mesmo de estar passando para frente isso, cuidando das pessoas de uma forma especial, né? Essa questão da paralisia, quais pontos? Pergunta? Alguém fala um pouquinho mais alto. Nessa questão da paralisia facial, quais pontos foram utilizados nesse caso? Aqui a gente utilizou o seguinte, quer ver? Obrigada, Lirane, Gisele. Imagina, Drica. Você, sobre a sangria, vai falar mais adiante? Espera um pouquinho aqui. Na paralisia, a gente usou os 3 principais. Aí eu penso, a paralisia facial, eu tenho, assim, não tem uma causa, né? Chama-se paralisia de Bell por não ter causa. Eu vou passar depois para vocês exatamente todos os pontos, mas no caso dessa paciente, a gente trabalhou ponto de olho, ponto de boca,
não tem a foto dela sorrindo. Nós fizemos a foto dela no dia que ela foi lá, na segunda-feira passada, retrasada, né? Porque a passada foi ontem. A retrasada a gente tem uma foto dela sorrindo, só que como ela não tirou dela sorrindo agora, eu não trouxe. É porque não tem. Então eu pedi para ela, bate uma foto agora da mãe sorrindo, para a gente ver se teve alteração na boca. Se vocês, eu não sei se são os meus olhos, tá, gente? Porque às vezes eu não quero ser tendenciosa, mas aqui, ó, o que eu percebo nessa boca é que aqui é como se esse lado de cá tá diferente desse. Mas com certeza a boca é a parte mais difícil de você trabalhar quando você tem paralisia facial, mesmo com a eletro, com a acupuntura, com qualquer coisa, tá? Então ela é difícil mesmo de tratar, de voltar ao normal. Agora, o olho, nessa condição, eu nunca vi voltar tão rápido, fechar desta forma. E um olho aberto assim, ele entra muitas sujidades e pode causar problemas seríssimos, né? Então aqui a gente usou ainda tronco cerebral, que é um ponto que tem mais atrás aqui. Encéfalo também a gente usou, ponto da boca e ponto do olho, tá? Pra gente poder, é claro que trabalhamos a ansiedade dela também, porque era ansiosa, não tá relacionado com a paralisia, mas é ansiosa. Então, esses foram os principais pontos que a gente usa aqui na paralisia facial, tá? Mas eu vou passar para vocês uma parte, eu não sei se eu já não passei. Eu sei que nesse último módulo a gente falou de alguns protocolos, mas eu não lembro se a paralisia tá nele, tá? Gostei muito da aula, preciso ir. Obrigada pelas informações. Imagina, gente, foi ótimo da gente estar aqui batendo papo, tirando essas dúvidas. E coloquem as dúvidas de vocês. A hora que sair o formulário de pesquisa, coloquem que daí a gente pode estar trazendo material para a gente poder estar conversando. Quanto à sangria, naquele caso, acho que foi, deixa eu ver quem que perguntou aqui. Daniela. A sangria que as meninas estão falando, que a Gisele comentou, é que é feita a retirada de sangue do paciente mesmo, não é a sangria só de aurículo, tá? É uma doença que eu nunca tratei, eu não tenho pacientes assim, mas eu acredito, por exemplo, eles fazem a sangria com a retirada de sangue. Se você conseguir trabalhar baço e fígado desse paciente na aurículo, e mais esses pontos que a gente conversou, focados na dor e na inflamação, eu acho que tem uma tendência muito grande a eliminar os sinais e sintomas, as dores principalmente, tá? Pode ser que tenha alteração de fígado e baço? Pode, mas a gente não pode afirmar, tá? Porque eu não tenho essa experiência para afirmar. Eu apostaria que sim. Se a Adriana tem essa chance, é muito legal, porque o pessoal que trabalha em hospital, principalmente o pessoal da enfermagem, da físio, os biomédicos que estão lá dentro, inseridos, por exemplo, num ambiente hospitalar, o interessante deles é que muitas vezes os pacientes vão ter que fazer exames. Então você consegue faz umas sequências, umas sessões, e depois é feito o exame. Aí esse pessoal pode trazer essas informações para a gente com mais precisão. Então, essa mesma paciente, essa mesma aluna que tratou a menina com câncer, ela tratou uma síndrome raríssima também, de um bebê. Na verdade, ele é bebê, ele não tem 1 ano ainda. E essa síndrome paralisa as cordas vocais. Eu nunca vi uma síndrome dessa. Ele falou que é o 2º paciente no Brasil. Então, ele não come, ele não tem apetite, ele não consegue deglutir, ele já tem traqueostomia, e daí ele broncoaspira. Então, tudo isso está acontecendo. O que ela está fazendo? Ela está fazendo aurículo, sessões, aí ele já parou de broncoaspirar, ele já consegue comer, ele já deglutiu. Então, assim, ela está me dando a sequência desses pacientes. E agora eles vão repetir o exame daqui uns meses, daqui uns dias. Não sei se meses ou dias. Eu imagino que não. Eu acho que até antes do final do ano eles vão fazer outro exame. E aí a gente vai poder ver se a aurícula teve algum efeito nas cordas vocais também. Então, é um avanço para a gente enorme, né? A Gisele está falando aqui, ó, essa sangria é como se fosse uma doação de sangue. Eu sei, Gisele, é que o termo sangria, para a Daniela, é mais para acupuntura, né? E da acupuntura a gente faz a sangria, né? Porém, não pode ser utilizado para essa finalidade, sim, porque ele está com ferritina aumentada, né? Fazendo essa retirada de sangue, diminui a dosagem de ferritina do paciente. Tá certo, ótima explicação, Gisele.
Obrigada aí pela tua contribuição, viu? A Adriana trouxe pra gente, a Gisele interagiu, ó, viu como é perfeita? Me refiro à sangria na aurícula, certo, Daniela? Não, a partir do momento que a gente vai passando algumas situações, eu vou falando mais sobre sangria. Mas eu faço pouca sangria, tá? Não é algo que eu goste de fazer, que eu faça. Eu tenho, às vezes, dó um pouco do paciente. Mas, assim, tem casos bem específicos que a gente faz. A pressão alta, e na China, quando a gente esteve lá no ano passado, o pessoal falava, o médico que atendeu lá, até eu botei esse vídeo no YouTube, se vocês quiserem eu posso jogar ele lá dentro da comunidade, lá no Face, né, na nossa comunidade secreta. Aí fica mais fácil para vocês escutarem. O médico, ele comenta que ele faz para enjoo. Só que para enjoo, mas é proibido fazer sangria em gestante, tá? As meninas aí que trabalham com gestante já sabem. A gente não faz sangria em gestante de jeito nenhum. Até lá mesmo eles comentam isso. E ele orientava a fazer para enjoo. Então, na China o pessoal tem uma comida muito engordurada. E eles usam litros de óleo. E daí eles estavam... muitas pessoas têm enjoo, assim, direto, tá? Sim, queremos. Beleza, Drica. Então eu ponho lá. Aí vocês treinam o mandarim de vocês também, tá? Porque o chinesinho lá fala mandarim. Mas tem tradução, fiquem tranquilos. Mas ele fala embaraçada. Embaraçada é mulher grávida, né? Gestantes. Tá? Então, ele fala muito sobre cefaleia também, principalmente a latejante. E ele usa aquele ponto aqui do ápice. No ponto de termorregulação também você pode estar usando sangria para diminuir uma febre, acne, são esses pontos aí que a gente pode estar usando. Mas a gente está tendo resultado sem precisar fazer muitas vezes, tá? Gente, eu acho que era isso. Se alguém mais tem alguma dúvida que queira colocar disso que a gente já discutiu aqui hoje... Foi muito interessante, né, a nossa conversa, o pessoal trazendo aí, chamando para o câncer de mama, foi muito legal, porque é algo que nós estamos aí no mês, né, falando sobre isso, então acho que é bem interessante a gente poder estar interagindo, né, um pouco mais. Obrigada, boa noite, Daniela. Gente, então, deixa eu só sair daqui de compartilhar a tela, peraí. Deixa eu fechar aqui. Aí, assim a gente consegue se ver melhor. Então, eu vou dar boa noite, vou encerrar a gravação aqui.